Briga, empurra, empurra e gente supostamente fazendo as próprias necessidades na própria grade. Esses são os relatos do show do Enhypen do último final de semana. Na verdade, sim, foi um show muito bom, realmente, o show tava esgotado, o pessoal tava muito engajado. E a gente sabe que o primeiro encontro de um artista com o Brasil é sempre um momento, sim, inesquecível, porque o pessoal se entrega, mas parece que essa entrega teve um custo, convivência muito alto ali na fila. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre o porquê que as filas de show hoje no Brasil estão se tornando aí um verdadeiro jogos vorazes e uma coisa infernal. Mas primeiro vou começar contando o que aconteceu aí no show do Enhypen. Então o primeiro vídeo que a gente tem é um vídeo que conta, né, que mais ou menos ali pela meia-noite uma pessoa posta que já estava lotadíssimo a porta ali do Enhypen. Então você vê que na madrugada anterior já tinha uma galera ali acampada pra entrar no show. Essa coisa de um lugar marcado e o show estava esgotado, era um show gigante, era a primeira vez dos meninos ali, então quem chegar primeiro, supostamente entra primeiro, mas não é bem assim que acontece. Então a primeira coisa que a gente tem é esses vídeos do pessoal mostrando que entre meia-noite e 5 horas da manhã do dia anterior, o lugar já tava lotado. Gente, o vídeo das 5 horas já tá muito cheio, tinha muita gente. Isso também acontece porque é um show de final de semana, então o pessoal tá um pouco mais livre, o que faz com que muita gente, né, não trabalhe, não estude e tenha o dia meio livre ali pra curtir e ficar na fila. Aí, gente, já tinha um pessoal bravo no Twitter falando que não tem necessidade de chegar tão cedo assim, mas a coisa vai pra um outro lugar quando as filas começam a ser organizadas. Então, o que acontece? A produção, gente, ela não tem obrigação nenhuma de respeitar a organização ali dos fãs. Mas conforme o pessoal vai chegando e vai ficando enfileirado, em algum momento vai vir a equipe e vai organizar as filas. Então, colocar as grades e colocar as filas nos lugares certos. Pista premium, pista comum. E aí a gente tem esse vídeo que é do @SoraVCOs, acho que é assim, que mostra ali que na entrada de uma das cadeiras, assim que a fila começa a andar, o pessoal do fundo começa a empurrar muito. E isso faz com que algumas pessoas caiam no chão e uma delas não consiga levantar. Nesse vídeo específico, a gente tem a polícia ali dando umas broncas. Em algum momento, a policial perde completamente a paciência e daí sai uma primeira briga. Então, assim, a gente tem esses primeiros relatos entre a produção, a segurança e os próprios fãs ali na fila causando tumulto. E assim, gente, um dos relatos que eu separei sobre a segurança foi do relato do @porang_min. A segurança estava proibindo eles de saírem para comer. Então quem saísse para comer ia perder ali o lugar na fila, mesmo depois com a fila organizada. Aqui eu tenho alguns paralelos para fazer. Primeiro deles, gente, muita gente sai de casa para estragar o dia do outro. Muita gente sai de casa com a intenção de furar fila, com a intenção de brigar. É normal você ver essas brigas acontecendo, porque tem gente que sai de casa para estragar as filas. Mas a gente tem esse grande paralelo de que não existe obrigação de seguir a fila feita pelos fãs, né? Isso a gente chama de bom senso, mas não é necessariamente uma regra. A produção pode fazer o que eles quiserem, na verdade. Eu vou ser sincera com vocês que eu já fui maltratada algumas vezes em show de K-pop, claramente por ser um show de K-pop. Uma experiência recente que eu tive foi que na hora que eu fui passar o meu ingresso, tinha umas moças esperando, né, pra gente passar o ingresso, e a menina chamou, eu fui, e uma outra menina que tava do meu lado foi também, e aí a gente deu uma trombadinha. Mas eu dei risada, e a menina deu risada também, e ficou tudo certo. Gente, a mulher do ingresso começou a gritar com a gente e a menina olhou pra minha cara, tipo, achando que eu tinha ficado brava, e eu olhei pra cara da menina pra ver se ela tava brava e ela não estava, a gente só trombou e tava tudo bem. Assim, tava tudo certo, mas a galera já começou a gritar com a gente porque a gente deu uma trombada. Sim, existe sim uma certa agressividade com a galerinha do K-pop, só que é muito difícil a gente falar da produtora ou da segurança, gente, porque se dá alguma coisa errada, se alguém se machuca gravemente, a culpa pode cair naquele colaborador, naquela pessoa que tá ali trabalhando, só fazendo dela. Se a galera tá se empurrando, se a galera tá brigando, a chance de uma pessoa se machucar é muito maior. Então eu entendo que também não dá pra pessoa sair e ficar assim, pessoal, vamos parar, vamos se acalmar, vamos sentar, que não vai ter efeito nenhum, porque a galera tá meio maluca. Então eu entendo ambos os lados e acho que as pessoas que estão tranquilas acabam pagando pelo mau comportamento das pessoas que não estão tranquilas. E, gente, tem muito relato, assim, ó, tem gente falando que quando eles entraram a galera tava caindo, tava sendo pisoteada, tinha gente que tava sentado, a hora que abriu os portões também tomou empurrão, mas a reclamação número 1 desse show é o cheiro.
Então a gente tem algumas pessoas, alguns arrobas contando pra gente que o cheiro estava uma coisa realmente à parte. E muito disso teria vindo porque uma parte das pessoas estavam de fralda pra aguentar ficar muitas horas ali na grade. Eu trouxe sobre isso a opinião da @duda71, que diz que ela é biomédica, e ela fala que você estar de fralda na fila é não só prejudicial pelo cheiro, mas porque isso pode te dar dermatite, isso pode te dar uma infecção urinária, a fralda vai dar uma umidade ali na sua região íntima e que isso pode fazer com que você desenvolva realmente um tipo de infecção, uma bactéria, que isso pode subir para os seus rins e você pode ser internada. Ela ainda fala no final, não se trata de julgar quem opta por usar fraldas, mas lembrar que nenhuma experiência de lazer deveria exigir que as pessoas colocassem sua saúde e higiene em segundo plano. E eu concordo muito com a @duda7 e eu vejo todos os shows de K-pop que eu já fui em toda a minha vida. Alguém passou mal e desmaiou na minha frente. O lugar que eu mais vi pessoas desmaiando na minha vida sempre foi show de K-pop. Não só desmaiando, mas as pessoas passando muito mal. Essa coisa da fralda, gente, assim, ó, primeiramente, o artista sente, tá? A Olivia Rodrigo deu uma entrevista recente falando que ela sentia que as pessoas estavam de fralda, ela conseguia sentir o cheiro. Então você realmente, gente, atrapalha as pessoas com o cheiro da sua fralda. O artista sente. E me deixa um pouco chocado que as pessoas não se importem em passar essa impressão pras pessoas. Assim, ó, eu particularmente ia querer, não sei, eu ia ficar muito magoada se a impressão que o Namjoon do BTS tivesse de mim é que eu sou uma pessoa fedida, tá? Isso ia me deixar muito chateada, eu fico muito surpresa que vocês não se importam. Mas a segunda coisa é que realmente é perigoso pra saúde. A gente tá falando, gente, de um ingresso que é caro. De um ingresso que você trabalhou muito pra comprar, você quis muito, e aquele momento tem que ser o momento do seu sonho, aquele momento vai ser um momento legal. Se você tiver uma interação ali com o seu idol de K-pop, você vai ter uma interação por alguns minutos, mas uma boa parte dos meus grandes amigos, das meninas que eu levo assim pra minha vida, que eu quero envelhecer com essas pessoas, eu conheci em show. Por quê? Você tá ali com gente muito parecida com você, que gosta das mesmas coisas que você, que faz as mesmas coisas que você. É muito fácil dali você tirar as pessoas que você pode levar pra sua vida inteira. E eu sinto que a gente tem perdido isso cada vez mais, porque as pessoas estão indo pra shows completamente focadas na experiência individual, em tentar chamar a atenção ali do artista, e acaba não se dando a chance de conhecer gente que poderia mudar a sua vida pra melhor. Primeiro parêntese, essa é a minha opinião pessoal como fã. Eu sei que o Jackson Wang, o JB do GOT7, eles não lembram de mim, mas de lá eu tirei amigas, assim, ó, que eu quero levar pra sempre. E eu vejo tanta gente hoje reclamando sobre a dificuldade de ter pessoas na vida real, mas quando você tá no momento ali que você pode encontrar uma pessoa real pra sua vida, você tá completamente fora da realidade. Tá vivendo uma experiência só individual. Dito isso, saindo um pouco da cadeira de fã, entrando um pouco na cadeira de publicitário. Eu sou formada em publicidade e propaganda e minha área de estudo é o comportamento de fã. Isso acontece, gente, não porque as pessoas são desequilibradas ou porque as pessoas são malucas. Esse modelo de fila e esse modelo de ingresso fabricado pelo mercado do entretenimento. E me dói muito falar isso. Esse desespero que a gente tem, essa sensação que a gente tem de desespero, ela foi fabricada pela máquina do entretenimento e precisa que a gente tenha esse sentimento pra gente pagar muito caro nos ingressos. E tem uma coisa muito louca, gente, que é, as pessoas estão vivendo experiências miseráveis nas filas dos shows e elas saem falando que foi o melhor dia da vida delas. E só tem uma parte dessa equação que ganha com isso, que é a parte que pega o nosso dinheiro, entrega uma experiência porca e a gente ainda sai aplaudindo e falando, meu Deus, que legal, porque a gente pôde dividir o mesmo espaço com o nosso artista preferido. Fora isso, existe também uma romantização do sacrifício do fã, e foi a gente que criou. Sabe, a gente gosta, né, de falar que o fã de verdade, ele tem que provar a dedicação, ele tem que passar por uma penitência. E isso vai fazendo com que as pessoas se levem ao extremo e se machuquem e se façam muito mal, em troca de um reconhecimento, de um mérito, de uma atenção, sabe, de um carinho ali daquele artista. E eu tenho pra mim que não é pra isso que a música foi feita, não é pra isso que a arte foi feita. Ela era realmente pra ser aí o nosso momento de conexão. Então, imagina você tá no meio de 50 mil pessoas que sentem
uma coisa muito parecida com você quando elas escutam uma música e vocês estão na frente do artista que fez aquela música, que canta aquela música, que interpreta aquela música. Era pra ser um momento muito especial, mas que vem sendo aí prejudicado cada vez mais pela máquina do entretenimento e que não vai ser mudado por uma força maior, porque as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Então, eu penso que ou a gente, como fã, acorda, sabe? E tenta mudar as coisas, e fazer essa experiência de uma forma um pouco mais saudável, ou realmente essa é uma ladeira que a gente não vai parar de descer. Mas enfim, comenta pra mim o que vocês acham aí sobre tudo. Eu vou fechar um pouco